pé, vamos estar fazendo oração. Nosso irmão Ricael, orando ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegamos à quinta lição. Passamos aí longos anos de história da igreja. Claro que de uma forma bem resumida, mas conseguimos, creio que os irmãos também conseguiram aí ter uma noção, um panorama desde do início do cristianismo com Jesus Cristo até o século XVII, o século XVIII, como nós estudamos aí. Tendo uma noção sobre o início da igreja, como ela veio a passar por esse caminho em relação à Igreja Católica Apostólica Romana e a saída desse sistema da Igreja Católica Apostólica Romana com os reformadores, né? Nós temos os nomes dos pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores. Então, dentro desse contexto da história da Igreja, que passa por esse processo da Igreja Católica Romana, pela ascensão do Papa, o declínio do Papa, até chegarmos com Martinho Lutero, que foi o ápice mesmo da reforma, daquela época, a reforma protestante, como os irmãos já conhecem. O objetivo de Martinho Lutero era mudar a forma que a Igreja Católica atuava, né? Tirar a questão dos batismos de crianças, as indulgências, né? O domínio papal, a forma que eles faziam, como se diz, né? A autoridade que era dada para o Papa, como se aquilo que ele falasse era uma verdade absoluta, né? Então, os reformadores, eles procuraram tirar esse sistema corrupto que estava afetando a igreja, mas pelo fato do sistema da Igreja Católica Romana ser uma potência daquela época, teve muitas dificuldades. Como a Igreja Católica tinha o apoio do Império, né, dos líderes, na maioria dos casos, eles conseguiram aí matar muitos cristãos aí que lutaram contra o domínio do Papa. Mas, pela infinita misericórdia de Deus, nós vemos que quanto mais eles procuram acabar com o cristianismo cresce cada vez mais e expande através daqueles que batalharam contra esse sistema corrupto, né? Então, os reformadores foram pessoas que lutaram para que o cristianismo puro e verdadeiro permanecesse. E ali nós temos grandes vitórias dentro do contexto da Europa, né? A Europa estava passando por esse processo que os irmãos já conhecem, um processo de vitalização, um processo de consolidação em relação às suas etnias, e nós temos agora a igreja envolvida de uma forma bem profunda. Observe que desde muito tempo a igreja e o Estado, a igreja e os imperadores, os reis, os governantes, eles estavam interligados, muitas das vezes tendo esse apoio. Então, a partir do momento que a igreja tinha o apoio do líder, do rei, né, do governo, eles conseguiam ter êxito em suas batalhas. Então, muitas das vezes, a partir do momento que o rei, o imperador, eles aderiram a uma religião ou uma posição teológica, vamos dizer assim, né, ou calvinista, aos luteranos, né, então eles conseguiam aí ter aquela cidade, aquele país, vamos dizer assim, aquela comunidade, elas estão ligadas, interligadas ao protestantismo, né? Então, nós chegamos aqui, só para dar uma contextualização, em relação ao protestantismo na Inglaterra, onde nós temos aí os puritanos, aqueles que não concordaram com a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, por mais que teve um posicionamento diferente da Igreja Católica, elas ainda seguiu algumas coisas do catolicismo. Então, aí os puritanos, eles lutaram contra isso aí de uma forma bem intensa para que as pessoas
se tornassem puras. Por isso que o nome puritanos, né? Eles queriam que as pessoas fossem puras, longe da corrupção daquela época, né? Da igreja anglicana. Então, eles procuraram de várias formas impor essa questão. Porém, por um período, o governo da Inglaterra, elas passaram nas mãos dos puritanos. Então, o rei, ele foi condenado. Deixa eu só falar o nome aqui para vocês. O rei Ricardo I, ele foi condenado, e aí os puritanos tomaram a frente da Inglaterra por um período. Mas sabemos que aí entraram muitas questões em relação à depravação social, e veio aí a Revolução, né, ou a Revolução Gloriosa. Depois veio algumas questões aí do declínio religioso. Então a igreja, por mais que ela lutava para se manter, para se consolidar dentro da Europa, nós temos aí que eles voltaram novamente à depravação religiosa, né, o declínio religioso, vivendo de um mero formalismo. Então ali acabou que afetou novamente a igreja dentro desse aspecto. Então foi aí que veio, no século XVIII, o reavivamento com John Wesley, né? John Wesley. Então temos aí essa marca dentro do século XVIII, que ajudou a igreja a voltar novamente para o avivamento, né? Tendo a chama novamente acesa dentro dos corações. E aí vem, nós estudamos na aula anterior, Carlos Wesley, que era o irmão de John Wesley. Veio também a organização da Igreja Metodista dentro da Europa, tá? 1784, vem aí surgindo surge um movimento missionário moderno, que foi aí com Carey. Ele foi um grande líder, né, o pai das missões. Nós vemos aí que liderou várias comissões de missionários, né? Alguns consideram aí ele como um apóstolo Paulo do século XX, que fez muitas campanhas missionárias, que acendeu novamente no coração dos protestantes a chama de fazer missões, né? Por quê? Nós falamos aqui justamente essa questão. A Igreja Católica, devido ao impacto da Reforma Protestante, o que eles fizeram? Eles começaram agora a levantar os missionários católicos, os jesuítas, né, para que eles conseguissem novos territórios, conseguissem levar o catolicismo para outras pessoas. Enquanto muitos estavam se convertendo ao protestantismo na Europa, eles estavam indo juntamente com aqueles colonizadores, que foi aí, os irmãos são sabedores disso, né, que as Américas foram descobertas aí, ou exploradas, melhor dizendo, no século, em 1592, se eu não me engano, teve justamente esse período no qual, enquanto estava acontecendo as 95 teses de Martinho Lutero na Europa, lá na Alemanha, aqui a Europa estava sendo explorada pelos colonizadores. Então, dentro dessas colônias, desses navios que vinham para as Américas para conquistar as terras, vinha também os missionários católicos, juntamente com eles. Então, quando chegava aqui, encontrava, né, os íncaras, né, os habitantes desse território da América do Norte, principalmente. Depois veio a América do Sul, né, que veio a descoberta do Brasil. Então, eles vieram fazer essas evangelizações, e com isso vieram também os católicos, né? Então, principalmente no Brasil, vieram muitos católicos. Já nos Estados Unidos, um dos principais colonizadores aí, né, vieram juntamente com eles os protestantes, que foram os puritanos, os anglicanos, vieram por causa da perseguição que estava tendo na Europa. Então, eles vieram para a Nova América, né, na América do Norte, justamente para fugir das perseguições e viver uma nova vida. Então, ali, eles consideravam o território americano como se fosse a Nova Jerusalém, justamente pelo tanto de perseguição que eles sofriam. Quando chegou aqui, viu aquelas terras produtivas, vieram, né, fazer colônias, vieram fazer moradas aqui, habitar na Nova América, no novo território, e ali vieram a estabelecer os seus posicionamentos em relação às igrejas. Mas nós conhecemos aqui sobre o curso IBADEP, ele foca um pouco mais na consolidação das Assembleias de Deus no Brasil, mas sabemos que, primeiro,
a Europa se acende com o avivamento, da Europa passa para os Estados Unidos, e assim nós conseguimos compreender a questão de como chegou até o Brasil, tá? Mas eu quero que vocês já tenham em mente que o Brasil aqui foram evangelizados, colonizados por Pedro Álvares Cabral, né, que no Brasil vieram com eles os jesuítas, que são os missionários da Igreja Católica. Então, quando eles chegaram aqui, eles conseguiram aí batizar os índios, dizendo que esses índios se converteram ao catolicismo. Então, aí foi um número muito grande de pessoas sendo batizadas, porém, os índios, eles não falavam a língua, né, do do latim. Eles não falavam a língua do latim. Então, quando chegou aqui, eles batizavam por batizar nas praias, né, nos rios aqui no Brasil, mas chegava o relatório para a Igreja Católica lá de Roma, chegava justamente um relatório que tinha um número muito grande de católicos que aceitaram ao cristianismo. Então, dentro dessas colônias que vieram para o Brasil, dentro dessas colônias que vieram, nesses navios que vieram explorar o Brasil, vieram esses religiosos juntamente com esses colonizadores. Então, quando chega até o Brasil, eles trazem os escravos da África, tá? Os irmãos já são sabedores disso aí, nós estudamos isso na história comum, história secular. Eles vieram para o Brasil, quando chega aqui, vieram os escravos da África para trabalhar, e quando chega aqui, encontram os índios, não é assim? Então, eles começam agora a explorar. O que eles preferem? Eles pensaram o quê? Ou a gente mantém os índios ou a riqueza, explorar a riqueza. Então, foi aí que teve essas questões aí. Então, eles trocavam, né, muitas coisas aí pelo ouro. Pegava aqui, enquanto os índios chegavam aqui, as bugigangas, vamos se dizer, lá da Europa, que já estava bem desenvolvida, quando chegavam aqui, eles agora trocavam o ouro por essas coisas, né? Então, os católicos conseguiram ter esse número de adeptos dessa forma. Chegavam aqui, não tinham uma mesma fala, não era a mesma língua dos índios, mas eles batizavam assim e diziam que eles já eram da Igreja Católica. Não era um batismo forçado. Eles colocavam como imposição aderir a essa nova religião. Então foi que o Brasil ele teve esse contexto todo místico. Por quê? Porque os africanos traziam as suas religiões da África e aqui no Brasil tinha o catolicismo já instaurado. Então, quando chega aqui, faz essa mistura. Então, aí se tornou miticismo no Brasil por causa dessa mistura de cultura. Vieram os europeus, com os europeus vieram os católicos, chega aqui, já tem os índios nas suas formas de lidar com a situação, e também vem os escravos fazer trabalhar aqui, né, que foram pegos como escravos pelos exploradores, e chega aqui agora, faz essa mistura. Mas vamos lá. Então, dentro desse contexto, essa prévia que nós falamos aqui, a Europa, ela começa a descobrir as Américas, começam agora a trazer pessoas para a América, na América do Norte, principalmente. Vemos que elas foram habitadas por muitos protestantes, fugindo de quê? Das perseguições. Então, quando chega aqui, eles conseguem ter essa consolidação. Mas nós sabemos hoje que os Estados Unidos, eles abandonaram muitas situações ali, eles abandonaram o cristianismo, né? Alguns lugares. Mas quem colonizou, ou quem participou da colonização, vamos se dizer aí, religiosa, no norte, na América do Norte, foram os protestantes, tá? Foram os protestantes. Então, por isso que nós sabemos aí que os missionários das Assembleias de Deus, eles vieram da Suécia, mas passaram por onde? Pela América, né? Eles foram para a América para trabalhar. Nós vamos falar hoje sobre isso. Então, aqui, o autor ele foca nas Assembleias de Deus, mas sabemos que antes das Assembleias de Deus, nós temos aí as igrejas que já estavam se consolidando
nas Américas, na Europa principalmente, e também na América do Norte, que é a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja metodista, a igreja batista, né, que vieram aí dos puritanos também. E nisso nós vemos que elas foram colonizando as Américas e trazendo a sua religião consigo, tá? Então, quando nós estudamos sobre a história do Brasil, por exemplo, nós vemos muitos relatos desses jesuítas que vieram para cá também, juntamente com a embarcação dos colonizadores. E dentro dessa embarcação também vinham os escravos, né? O desenvolvimento cristão da América do Norte. Quem pode ler aí? O desenvolvimento cristão da América do Norte leva-nos a entender melhor a história da Assembleia de Deus no Brasil. Há razões bastante para considerarmos com mais apreço o cristianismo americano. Num tempo bem curto, o cristianismo nos Estados Unidos desenvolveu-se sobre o ponto de vista de grande vitalidade e influência. No século que 20, Isso. tem se tornado a base mundial de missões. A deterioração da cristandade na Europa continental tem acentuado o extraordinário progresso no continente norte-americano. O cristianismo nos Estados Unidos tem assumido formas diferentes do modelo histórico. Isso. Então, já deixa bem claro aqui, né, que o desenvolvimento cristão da América do Norte foi justamente da a nossa origem, veio justamente desse desenvolvimento. Então, o cristianismo, ele sai da Europa. Olhe bem, como tudo começou até a caminhada dentro da história até chegar aqui no Brasil. Eu estava vendo sobre notícias, filmes, e na época dos Estados Unidos, o Mormons também parece que é indosso também, né? Sim. Na época do. Chamava faroeste, né? E tinha os índios, então muita guerra contra os índios. Sim. E você quer ver também a questão da maçonaria, né? Que também teve a sua participação aí dentro dessa luta do cristianismo, dentro da Europa, da América do Norte. Então, dentro desse contexto todo, o cristianismo ele sempre sofreu para ter essa estabilização. Mas quanto mais eles procuravam extinguir o cristianismo, mais ela crescia e se expandia. Então, ela começou lá em Jerusalém, né, com Jesus Cristo, passa pela Europa, passa pela Europa, chega até os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós conseguimos ter aí esse histórico das igrejas que vieram para cá. Então, dentro desse contexto, nós já sabemos desde o início dos primeiros séculos que as heresias, né, as seitas, elas surgiram para querer combater o cristianismo. Então, né, bem citado aí por Ricael, nós temos aí as religiões pseudo-cristãs, que nós estudamos no livro Heresiologia, que eles também procuravam, né? É tanto que tem, se eu não me engano, se é os maçons, que eles acreditam que Jesus veio e morar, né? Teve essa participação na América do Norte. Né? Então, observa como era a situação daquela época. Então, eles tinham essas questões, essas crenças dentro desse período. Então, surgiram muitas religiões pseudo-cristãs na América do Norte e acabou que nós conhecemos elas aí bem estruturadas, né? Elas são bem consolidadas aí, porém, a mentira consolidada, porque elas são falsas, né? Religiões falsas que saíram do cristianismo. Então, a maçonaria, os testemunhos de Jeová, os adventistas, elas são chamadas de pseudo-cristãs porque elas saíram do cristianismo. São aqueles que teve participação na Igreja Batista, por exemplo, né? Teve os casos que eles eram
da Igreja Batista, mas aí aderiram uma falsa teologia e acabou que surgiu essas seitas aí. Mas primeiro era também do cristianismo. Saíram do cristianismo, né? Aí para dissociar. Exatamente. Primeiro só é o herege, né? E desse herege vai tendo os adeptos, e esses adeptos acabam que vai e se consolida aí. Então vamos lá. A Europa passava por esse processo, né? A questão das batalhas, das guerras, né? Tanto dos puritanos contra a Igreja Católica, ou até mesmo algumas batalhas pequenas, vamos se dizer, né? Do calvinismo, das lideranças luteranas, né? Mas nós vemos a importância dentro da história da igreja e como chegou até nós. Eu quero destacar também sobre, no século XVII, sobre a questão das batalhas que tiveram, né, dos calvinistas contra os arminianos. Então aí, sobre a questão das Assembleias de Deus ter aderido aos ensinos de Jacó Armínio, porém, há muitas igrejas que nós vamos citar aqui, elas aderiram ao calvinismo, tá? Então, seu conteúdo teológico das igrejas, o conteúdo teológico das igrejas, ela passa por muitas das vezes sobre o calvinismo e o luteranismo, e arminiano. Então, quando alguém citar para vocês, vocês já sabem aí como que surgiu essas questões. Então, Calvino também foi um reformador dentro da história da igreja, do cristianismo, e também Martinho Lutero e Jacó Armínio, né, passaram por esse processo aí. Então vamos lá, o primeiro período, né, nós estamos falando sobre o desenvolvimento do cristianismo na América do Norte. Então a descoberta da América em 1492 até o ano de 1638, data de grande importância na Europa, desde o princípio da fundação das colônias inglesas espalhadas no litoral leste da América do Norte. A grande parte dos colonizadores emigrou da Inglaterra e Europa para escapar das perseguições religiosas, né, que nós já falamos aqui. Então, as 6 denominações envolvidas no princípio da colonização foram: esses aqui são os que estão envolvidos na colonização da América do Norte, como eu falei para vocês aqui. Então, a Igreja Anglicana, 1607, os congregacionistas, os calvinistas, os luteranos, os católicos romanos e os batistas, eles estão envolvidos nessa colonização. Enquanto estava tendo lá a perseguição dos católicos contra os reformadores, então eles se refugiaram no novo país, na nova descoberta, né, a América do Norte. Então, eles vieram para cá. Quando chegou aqui, viu essas terras cheias de índios, cheias de incras, né, que são os nomes deles, né, que estavam aqui na América do Norte. E aí, eles viram uma nova oportunidade, uma nova vida. Ou seja, uma oportunidade deles agora viverem a sua vida dentro da sua religião, daquilo que eles acreditam, dentro do protestantismo na América do Norte. Longe da perseguição na Europa, tá? Antes da paz de Westfália, o cristianismo americano já estava fornecendo uma previsão de grande desenvolvimento das denominações que iriam caracterizar a sua história mais tarde. O segundo período vai falar sobre o resto do período da colonização. Neste período, a França e a Inglaterra foram rivais no controle do continente norte-americano. A Inglaterra saiu vitoriosa, as colônias ganharam sua independência 20 anos depois. O primeiro grande despertamento começou depois de 1726 e influenciou a vida religiosa e política das colônias. Em 1726, a pregação de Teodoro, vocês já estão lendo o nome aí, da Igreja Reformada Holandesa, se tornou eficaz em ganhar almas. O resultado da pregação fortaleceu os grupos e os crentes internacionais criaram o fundamento da separação entre a Igreja e o Estado, proporcionando assim uma unidade espiritual. Então, vemos agora já dando esse relance dessa separação da Igreja, do Estado com a Igreja, né? Então, a Holanda, a reforma holandesa, ela procurou aí trazer vários pontos em relação
a ganhar almas para Cristo e ter essa separação da igreja com o Estado. Terceiro período, quem pode ler aí? Até o presente, o cristianismo separou-se do Estado por um estatuto nacional. O avivamento no princípio do século XIX, chamado Segundo Grande Despertamento, fortaleceu o desenvolvimento no país, sociedades missionárias, publicações, bíblias cresceram rapidamente. Por exemplo, os batistas em 1814 e os congregacionalistas em 1810 organizaram o trabalho no estrangeiro. Isso. Então aqui está deixando claro para nós que dentro desse segundo grande despertamento aqui no século XIX, nós vemos os batistas e os congregacionistas, eles procurando aí ter essa evangelização estrangeira, né? O trabalho de evangelização estrangeira. O que acontece dentro desse contexto da igreja foi esse período aqui, foi justamente quando a igreja ela despertou. Nós até falamos aqui na aula anterior, no século XVIII, né, com John Wesley, aqui nós estamos já no século XIX, foram que eles focaram sua missão de evangelizar os outros povos. Tá? Por quê? Porque antes eles estavam procurando a sobrevivência, ou seja, era uma perseguição ferrenha da Igreja Católica, né, com o Estado ali naquela época, né, se o rei ou o governante ele era adepto ao catolicismo, perseguia os protestantes. Se eles aderiram ao protestantismo, iam contra a igreja, o catolicismo dentro dessa colonização, dentro dessa colônia, dentro desse país e assim por diante. Porém, aqui nós vemos esse grande despertamento que ocorreu para missões, tá? Então, John Wesley, Carey, eles procuraram trazer essa evangelização aos outros povos através das agências missionárias, tá? Então, naquela época tinha essas agências missionárias, tem até hoje, é claro, porém, pouco se fala disso, né? Dessas agências missionárias, mas tem essas agências missionárias que elas são interdenominacional. O que quer dizer isso? Eles não têm placas de igreja. Essas pessoas... Isso, são sociedades. Isso. Então eles têm essa união para trazer recursos financeiros para levar outras pessoas, para levar as pessoas a evangelizar outros lugares. A importância do desenvolvimento, eu quero destacar isso também dentro da Europa, depois para a América do Norte, foi as publicações, né, o desenvolvimento. Enquanto nós estamos falando aqui da história da igreja, o mundo, de uma forma bem paralela, estava também se desenvolvendo. Nós estamos falando sobre a história da igreja, mas a história secular, né, o desenvolvimento da sociedade, ela estava ocorrendo. As descobertas, as criações, as invenções, elas estavam ocorrendo e com isso favorecia também o trabalho da igreja. Não é assim? Então hoje, por exemplo, para evangelização, nós usamos muitas utilizações que foram inventadas, muitas questões aí, por exemplo, da tecnologia que nós usufruímos para evangelizar, não é assim? Então, naquela época também a sociedade ela estava se desenvolvendo. Nós vemos aqui sobre essas sociedades missionárias em relação às publicações, as editoras publicavam livros, né? Ou seja, livros desses homens, dos que eram esses pós-reformadores que escreveram. Nós temos John Wycliffe, né? Tem um dicionário muito potente dele. Então, as publicações desses materiais favoreceram a evangelização, favoreceram as igrejas se consolidar, de ter a sua forma doutrinária, teológica de pensar, não é assim? De se estabelecer. As mais antigas denominações. Olhe bem, a igreja episcopal, no ano 1789, os representantes de todas as colônias foram da igreja episcopal. No início, cresceu muito devagar. Sofreu com racionalismo, que surgiu na Europa, passando aí, tendo essa questão do racionalismo. No presente, tem programa de missões, educação e serviço social.
Outro, congregacionalismo. Foi abençoado no segundo grande despertamento. O congregacionalismo uniu com a Igreja Protestante da América do Norte no ano 1925, com a Igreja Cristã em 1931 e teve a Igreja Congregacional Cristã. Tem se unido a outras vezes com os Irmãos Unidos, com o nome de Igreja de Cristo Unida. Calvinismo é representado, né, nos Estados Unidos pelos presbiterianos e igrejas reformadas. Luteranismo, os luteranos têm mais de 36 seminários teológicos, com muitas outras escolas. As últimas estatísticas revelam um crescimento na igreja luterana da América. Então, as faculdades, não sei se você já ouviu falar de Oxford, né? Essas faculdades dentro da América do Norte, ela tem uma representação muito grande e foi uma das que formaram grandes teólogos, que nós ouvimos nomes, lemos livros deles, grandes teólogos ali formados dentro dessas faculdades. E temos, dentro dessas mais antigas denominações, elas passam por esse processo de estruturação dentro da América do Norte até chegar no Brasil. Então, a Igreja Católica Romana cresceu através da imigração, já falamos aqui. Então, quando eles vinham quando os colonizadores vinham, eles também vinham junto, dentro dessas imigrações. Então, muitos ficavam por aqui mesmo, fazendo esses trabalhos. Os batistas tomaram a liderança dos movimentos da Virgínia e Nova Inglaterra para garantir a liberdade religiosa. Sua organização e doutrina se adaptaram bem com a vida da fronteira americana, os batistas e suas divisões. Como é conhecido? Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Americana e a Convenção do Sul. E agora também temos a sétima mais antiga denominação aí, que é o metodismo. O maior líder dos metodistas foi Francis Asbury, que introduziu a posição de bispo. Adaptou-se bem à fronteira e cresceu rapidamente. Então, os irmãos aí já são conhecedores dos que colonizaram aí a parte espiritual, a parte social. Quem popularizou a América do Norte foram esses protestantes que vieram refugiados da Europa, tá? Das perseguições que estavam acontecendo na Europa. Agora falaremos e entraremos dentro desse contexto das Assembleias de Deus, tá? Como eu disse para vocês, o curso IBADEP, né? Ele é uma instituição focada na questão das Assembleias de Deus, mas vocês observaram, já passaram por vários livros, que eles são, em relação à Bíblia, né? Eles são bem focados em relação a isso aí. Então, algum conteúdo ou outro, elas vão canalizar para a Assembleia de Deus. E agora é a lição 5 que nós vamos falar como as Assembleias de Deus chegou até o Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que ela não foi a primeira a chegar até o Brasil, tá? Não foi as Assembleias de Deus que vieram pelo fato que elas não vieram. A Assembleia de Deus ela não iniciou na América do Norte, ela se iniciou aqui no Brasil com Daniel Berg e Gunnar Wingren. E a primeira assembleia tinha visto uma mulher que era da congregação cristã. O que acontece? Como eu disse para vocês, as Assembleias de Deus elas foram iniciadas, fundadas aqui no Brasil, mas antes disso já tinha outras denominações que já vieram para cá. Se eu não me engano, tem a cristã congregacional do Brasil e tem os batistas também que já estavam aqui nesse período, tá? Então, em relação ao protestantismo, elas já vieram bem antes da Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela se iniciou com Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram da Igreja Batista. Quando eles vieram para cá, eles vieram para a Igreja Batista e também a Igreja Metodista o ajudou por um período, a Igreja Metodista aqui no Brasil. É mais antiga também, tá? Mais antiga também. Elas já tinham uma estrutura na América do Norte. A minha mãe, antes de ser assembleia, era lá. Isso. Então elas eram mais consolidadas, a Igreja Presbiteriana. Aí depois da Igreja Presbiteriana no Brasil, aí vieram as subdivisões da Igreja Presbiteriana. Então hoje nós vemos
algumas igrejas presbiterianas que já aderiram ao avivamento pentecostal, né? Como nós temos a Presbiteriana Renovada, que também hoje é uma potência muito grande, mas elas passaram por esse processo aí. Primeiro, elas eram igreja presbiteriana tradicional. Aí depois eles foram aderindo ao Pentecoste e veio a ter umas duas uniões aí. Se eu não me engano, a igreja presbiteriana unida, né, tiveram essa unificação e vieram a criar a igreja presbiteriana renovada. Nós, pentecostais, aí a gente ia ser convidado para a igreja, o pessoal falou assim, ó, cuidado, lá é batista. Lá não pode gritar, não pode gritar. Aí vem batista, entendeu? Aí já vem com outros processos. Isso. Aí já vem mudando alguma coisa. Isso. Presbiteriano renovado, pegou, não tem nada a ver com o regimento. É muito parecido, né? Muito parecido. Porém, eles aderiram à questão do batismo com o Espírito Santo. Eles aderiram ao batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Por mais que, dentro da igreja presbiteriana renovada, ainda tem essas pessoas que são calvinistas. Ou, melhor dizendo, eles não concordam com essa questão, mesmo dentro da presbiteriana renovada. Porque isso aí é uma linha teológica, certo? Eu conheço um que até, para mim, para não bebe, mas não para não embriagar, né? É isso aí. Então, antes de nós entrarmos aqui dentro dessa questão aqui, só para ter essa prévia, tá? Então, as Assembleias de Deus, elas foram fundadas aqui no Brasil e depois ela se espalhou. Mas, antes deles já vieram os protestantes para cá. Mas a lição foca nas Assembleias de Deus, tá? Gunnar Wingren. Quem pode ler aí? Gunnar Wingren, ele se torna professor da escola dominical, substituindo o seu pai. E sentindo-se o desafio de missões, ora a Deus, oferecendo-se para honrá-lo e glorificá-lo, obedecendo o seu chamado. No seguinte, de 1898, existe uma escola bíblica. Assiste uma escola bíblica. Isto é, um curso de 1 mês para treinamento de evangelistas leigos, com parte de treinamento, parte de 2 em 2 para evangelizar. Para isso, recebiam somente o dinheiro para a passagem de ida. Rapaz. E visitavam de vila em vila, lugares pequenos, comunidades esquecidas. Tínhamos de confiar no Senhor quanto ao suprimento das nossas necessidades materiais, disse ele. Que este treinamento valeu muito, poderemos ver, porque alguns tempos depois, ao partir para o Brasil, esse é exatamente o modelo seguido. Foi só com o dinheiro de ida, sem garantia de sustento, e em companhia de outra pessoa. Visitou aldeia por aldeia, ilha por ilha, cidade por cidade, viagens sucessivas. Wingren parte em viagens evangelísticas, juntamente com outro evangelista, sendo discipulado, aprendendo, experimentando as provações e as alegrias sublimes do livramento, cura de enfermidades e frutos do trabalho. Trabalhou por um tempo no jardim do Palácio Real de... Você está vendo o nome aí, né? Trabalhou como jardineiro em diversos lugares, perto de Estocolmo, e não era, por isso, um evangelista de tempo completo, mas esporadicamente começou a receber convites de pastores evangelistas para acompanhá-lo em trabalhos de evangelização. Isso. Então aqui fala-se sobre a forma que Gunnar Wingren ele se converte ao cristianismo, né? Trazendo
essas oportunidades que ele teve para começar, teve seu início. Então ele mostra o seu início dentro dessa parte de treinamento, de evangelização, de buscar ganhar almas para Cristo. E algo que nos chama a atenção esses cristãos, né, pós-reforma, né, os pós-reforma, eles tinham uma chama muito grande, uma devoção muito grande. Observa que esses homens se entregavam mesmo naquilo que eles acreditam, não é assim? Então, eles liam as Sagradas Escrituras e entendiam que era para fazer missão. Então, ardia no coração dele fazer missões, evangelizar. Então, isso é algo que nos chama muito a atenção. Só com a passagem de ida. Hoje não, a pessoa quer muitas garantias, né, pastor? Então eles eram, por mais que tinham um conhecimento bem pouco, mas entendiam a sua missão, o seu chamado para ganhar almas para Cristo, né? Então, por mais que ele não era um evangelista por tempo completo, mas o tempo que ele tinha disponível, ele estava trabalhando para o reino, estava evangelizando. Então, é interessante isso aqui. Então, agora nós vemos que ele sai da Europa e vai para os Estados Unidos, né? Imigrando aos Estados Unidos. Então, em 30 de outubro de 1903, viajou para a Inglaterra e de lá para os Estados Unidos como imigrante. Grave bem essa data, tá? 1903 foi o período que ele foi para os Estados Unidos. Viajou para 30 de outubro de 1903, viajou para a Inglaterra, ele era sueco, né? E de lá para os Estados Unidos como imigrante. Por um ano trabalhou como foguista, que é aqueles que trabalham em fornalhas, né, de máquinas a vapor, como eu disse para vocês, que nesses períodos aí já estava bem desenvolvido essa questão das tecnologias, né, já estava desenvolvendo. Porteiro depois, trabalhou como porteiro e depois como jardineiro. E mais um ano depois de chegar aos Estados Unidos, em setembro de 1904, foi a Chicago para ingressar no Seminário Teológico Sueco dos Batistas. Terminados todos os cursos e estágios, diplomou-se em maio de 1909. Existe até um trabalho dele sobre o tabernáculo, né, que ele faz hoje nós chamamos de TCC, né, que faz no final do curso, é o trabalho de TCC de Gunnar Wigren, que virou um livro, né, a CPAD publicou esse trabalho dele de TCC, que ele pega o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, trazendo a sua simbologia dentro da questão bíblica. Então é muito profundo esse trabalho dele, né? Então ele foi um homem estudado, um homem que formou em teologia, e como vocês observam aqui, eles eram da Igreja Batista, tá? Eles eram da Igreja Batista. Em junho de 1909, Wigren é nomeado pastor da Igreja Batista de Menominee, Michigan, em Estados Unidos. Duas preocupações exigem sua atenção: partir ou não como missionário da Inglaterra, da Igreja Batista do Norte para a Índia, né? Ou ser batizado com o Espírito Santo. Olhe bem como é que foi interessante. O candidato aceito recebe convocação, mas ele desiste por não ser essa a vontade de Deus. Olhe bem, essa desistência vai provocar também a dissolução do noivado a pedido da noiva. Wigren considera que era Deus fechando uma porta para em seguir abrir outra, né? Olha a convicção desse homem. Outro ponto importante na vida dele foi o quê? Foi ser batizado com o Espírito Santo. Ele visita em novembro desse ano uma conferência em Chicago, onde se realizava uma campanha de avivamento. Depois de 5 dias de busca, ele foi batizado segundo suas palavras. Voltando à sua igreja em Menominee, pregou sobre Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí o que acontece? A Igreja Batista de Menominee dividiu e convidou o pastor a fazer o quê? A retirar-se. A igreja para onde se dirigiu em seguida foi a de South Bend III. Ela aceita a mensagem pentecostal e se transforma em igreja pentecostal. Então, Wigren permaneceu nesta igreja até outubro de 1910, quando viajou para o Brasil.
Então, o foco aqui, que nós estamos estudando, é sobre as Assembleias de Deus, estamos falando dos missionários que foram os que iniciaram esse trabalho. Olha como é interessante. Então, ele vai agora, participa dessa campanha de avivamento, né, que tem aí, né, se eu não me engano, a Rua Azusa, né, onde eles recebem o batismo com o Espírito Santo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, e agora eles estão dentro dessa questão de ir para o Brasil ou não. Então aqui vocês vão ver que nós vamos falar sobre ele mais à frente. Mas primeiro chegamos até esse ponto na vida de Gunnar Wigren, tá? O que eu quero destacar para vocês aqui, que a Igreja Batista, ela não acreditava no avivamento, tá? Então observa que agora, dentro da história da igreja, se inicia esse assunto do avivamento, do Pentecoste, do falar em línguas, né, que nós conhecemos lá da igreja primitiva. Não entendi. Eles têm uma outra forma de interpretar. Para alguns, eles acreditam que aconteceu somente naquele período. Então, a partir daquele momento ali, não precisa mais a pessoa ficar buscando, porque ela já veio, ela já desceu. Então, no que ela já desceu, o Espírito Santo já desceu, né, desceu sobre os cristãos, como promessa que Jesus Cristo tinha feito. Agora, eles não precisam mais buscar. A partir do momento que a pessoa aceita a Cristo, ele já recebe o Espírito Santo, né, ele já é selado pelo Espírito Santo. Então, não tem. Então, existe aí, dentro dessa questão, que não precisa mais buscar, e tem aqueles outros que não concordam do falar em línguas. Para eles interpretam o quê? Que o falar em línguas é para lá para si mesmo, né? O apóstolo Paulo fala, né? Edifica a si mesmo, não edifica outras pessoas o falar em línguas, se não tem interpretação. Então isso aí é linha de interpretação. Então eles não creem nessa forma, eles não creem no falar em línguas, não creem nesse avivamento pentecostal. Então agora, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, então ele leva essa mensagem para onde? Para a sua igreja, não é assim? Então eles levam para a sua igreja essa questão do Pentecoste, mas eles não aceitam, eles não concordam, então se dividiu essas opiniões. Então aconteceu já muitos casos assim, né, da Igreja Batista, aconteceu muitos casos assim, de pessoas que eles participam do avivamento, né, nem hoje, nossos dias falar de movimento pentecostal já soa até pejorativo, né, por esse fato desses movimentos que nós vemos hoje, mas eles participam do avivamento e levam esse avivamento para a sua comunidade, onde ele era o pastor. E eles não concordaram, eles não aceitaram aquele avivamento, aquela mensagem de avivamento. Ele agora se separa dessa igreja e vai para uma outra igreja batista, e lá eles já aderiram ao Pentecoste. E aí o que aconteceu? Se transforma em uma igreja pentecostal. Então, aconteceu muitos desses casos aí, tá? De pessoas que não aceitam aquela mensagem, infelizmente, eles não conseguem ter o apoio, eles acabam saindo e aderem a uma outra igreja. Então hoje já vai se construindo essa ideia de quantas variações de denominações que nós temos. É baseado nisso, né? Algumas foi devido ao avivamento mesmo, não aceitaram a mensagem do avivamento, e já outros foram indo, se subdividindo por algumas questões que não concordaram dentro das igrejas. Mas vamos lá. Daniel Berg, infância e juventude em uma aldeia sueca. Mas antes disso aqui, eu quero deixar bem claro que pelo fato deles não aceitarem o batismo com o Espírito Santo, de não concordarem com o avivamento, não quer dizer que eles são seita, tá? Isso aí não. Agora, precisa sim eles experimentar, vamos se dizer, né? Se experimentar o melhor. Mas eles fizeram muita evangelização, mesmo não acreditando no batismo com o Espírito Santo, eles fizeram muitos trabalhos missionários, muitas questões aí envolvidas dentro da sociedade, dentro da educação, dentro da cultura. Então eles tiveram uma influência muito grande. Imagina aí uma igreja luterana ter vários seminários teológicos. Então imagina aí, lotadas naquela época, era novidade isso aí. Imagina aí, uma igreja protestante ter seminários teológicos, vão se dizer, umas universidades teológicas. Então, não seria, né, comparado ao que nós temos aqui,
eram universidades mesmo, que focavam em questão da teologia. Hoje nós temos aí universidade de medicina, de direito, e naquela época, né, a universidade teológica, pelo fato de a maioria dos que colonizaram a América do Norte foram protestantes. Então eles conseguiram se consolidar dessa forma. Então, Gunnar ele passa por essa universidade, se forma dentro dessa universidade teológica. Daniel Berg, infância e juventude em uma aldeia sueca. Que pode ler aí? Daniel Berg nasceu numa pequena aldeia chamada Vargon, na Suécia, 19 de abril de 1884. Segundo Berg, o pastor luterano tinha, além das funções pastorais, a função de inspetor escolar e de instrutor de religião. Era saudado com respeito quando visitava as classes, até pelos professores. Berg pertencia a uma família inconformista, uma família dissidente. E ele quem conta. Quanto a mim, sei que o pastor não me olhava com bons olhos, apesar das muitas visitas que ele fazia na nossa casa, a fim de convencer meus pais, que eu devia ser batizado pouco depois que nasci. O pastor não conseguiu o que desejava. Nem eu e nem meus irmãos fomos batizados pelo pastor. Isso. Então aqui vocês entenderam, né? Então as igrejas naquela época, por mais que era luterana, não sei se vocês lembram que eu falei aqui, que a igreja luterana, por mais que ela foi um grande Martinho Lutero foi um grande reformador, mas algumas questões dentro do catolicismo permaneceu, tá? Mas tudo aquilo que influenciava na questão moral, na questão teológica, foi abolida, tá? Então a corrupção papal, essas coisas, tudo foi tirada, as idolatrias, tudo foi tirada. Porém, algumas questões denominacionais, vamos dizer assim, do sistema católico permaneceu, tá? Dentro da igreja luterana e dentro da igreja anglicana. Por isso que muitas denominações saíram da igreja luterana justamente por não concordar com certas coisas. Tem aqueles que nós já vemos aqui agora. Dentro da igreja luterana, eles não concordavam com o quê? Com o batismo de criança. Tá? Então, os pais de Daniel Berg não concordavam em batizar crianças. Então, por isso que eles eram considerados inconformistas e dissidentes, basicamente dentro dessa questão. Então, o pastor ia lá, visitava eles, né, para eles aí a pessoa ainda não, vamos dizer, né, não estava adeptos à igreja protestante pelo fato de ainda não ser batizado. Então, Berg, ele era mal visto pelo pastor, que ele fala que não era visto com bons olhos, por esse fato, porque os pais deles não concordavam com o batismo de criança, né? Aquelas crianças que ainda não têm, né, um bom discernimento. Então, vamos lá. Então, na verdade, a família Berg, ou melhor, Hochberg, não era a única família em Vargon que não levava os filhos recém-nascidos para o batismo. Outras famílias na aldeia também se recusaram a deixar de batizar as crianças recém-nascidas. O evangelho estava penetrando nos lares, de modo que o pastor, por isso mesmo, perdia seu prestígio de mando. O fato é que, desde 1879, um irmão, Niemann, de Westford, veio visitar seus parentes. Johann e Christina Johnson era um homem que ardia em santo zelo e anunciavam um Jesus Cristo que veio para salvar e tornar felizes as pessoas perdidas no mundo pecador. Então, quando partiu Vargon, Niemann pediu à congregação batista de Vanesburg para orarem em favor e visitar o grupo de crentes em Vargon. Em 1881, 3 pessoas foram batizadas, provavelmente Johann e Christina Johnson e também Wergen Hochberg, pai de Daniel Berg. Então, observaram aí? Já não estamos mais falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos falando aqui da Igreja Luterana, que por mais que tinha essa consolidação da infabilidade bíblica, né? Eles acreditavam na inerrância bíblica, mas tinha essa questão de batizar crianças, que também faz parte de uma linha... Isso.
Não, dentro da igreja luterana, ela continuou com esse princípio, né? É tanto que dentro da igreja luterana também tem essa questão da Isso. Isso, exatamente. Exatamente. Então a igreja batista, né, que já vieram dos anabatistas, que eram contra esse sistema total da igreja católica apostólica romana, tem agora os batistas que vai lá e evangeliza essa comunidade, que era essa aldeia, né, chamada Vargo. Então ele evangeliza e com isso, dentro dessa evangelização, ele batiza 3 pessoas e dentro dessas 3 pessoas, o pai de Daniel Berg, tá? Eles se tornam membros da igreja batista. Nos anos seguintes, muitos se convertem em 1890. Dia 1º de fevereiro foi fundada a Congregação Batistas de Storringers. São 26 os membros fundadores dessa congregação, que recebeu o nome de um bairro de Vargon. Entre eles estão os pais de Daniel Berg, Vergen e Fredrika Rockberg. Eu quero que vocês entendam aqui só essa cronologia básica. Então, observa que Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, a Igreja Batista já não tinha mais essa concordância em algumas coisas com a Igreja Luterana, e futuramente nós vamos ver aí que a Igreja Batista, que ele era tradicional, né, pelo fato de não concordar com o avivamento pentecostal, eles também agora vão ter aí essa saída da Igreja Batista, tá? Então foi dessa forma que se desencadeando o andamento na vida de Gunnar Wigner e de Daniel Berg. Então aqui nós paramos na questão que eles já estão membros da Igreja Batista. E essa Igreja Batista ela não era adepta ao avivamento pentecostal, tá? Em um artigo de seu próprio punho, Daniel enumera algumas reminiscências de sua vigência religiosa e familiar em Vargon. Só para conhecimento, né? Como meus pais eram membros da congregação batista, lá eu vim a conhecer as Santas Escrituras, desde a minha primeira infância. Há muito para agradecer ao Senhor que me concedeu pais tementes a Deus e um lar espiritual na congregação. É muito agradável relembrar as reuniões de orações e estudos bíblicos entre crentes em suas casas, incluindo a nossa também. Tá? Volto a repetir. Pelo fato deles não aderir ao Pentecoste, que era bem, né, algo recente entre as comunidades lá daquela época, não quer dizer que eles eram seitas, tá? Mas eles também tinham esse compromisso, essa comunhão com Cristo, porém não tinham ainda experimentado essa oportunidade. Foi em 29 de janeiro de 1899 que Daniel pediu à congregação para ser batizado. A ata desse dia tem esse relato aqui, tá? Devido à questão do tempo, não vou estar fazendo essa leitura, mas eu creio que vocês leram aí em casa. Então, dentro desse período aqui, ele foi batizado e se torna membro da Igreja Batista de Vargon, tá? De Johannesburg. A congregação aceitou o pedido desses irmãos e pediu para a congregação de Johannesburg fazer o batismo no dia 12 de fevereiro de 1899. Daniel Berg, ele vai trazer aqui, né, uma recordação, que aos 15 anos eu dei a minha vida a Jesus, foi numa quinta-feira à noite, em janeiro de 1899, lembro-me de que meu pai estava presente na reunião e senti grande felicidade no coração, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a memória mais maravilhosa e preciosa de meu lar. A verdade do batismo se tornou clara para mim, e então fui batizado e sepultado com Cristo no batismo, no dia 12 de fevereiro do mesmo ano. O irmão Larry Petrus foi também batizado nesse mesmo dia. Imigração aos Estados Unidos da América. Então aqui falamos sobre a conversão deles para a parte da Igreja Batista, e temos aqui esse ponto importante, aonde eles imigraram para os Estados Unidos, como já foi falado para vocês, sobre a questão o motivo que eles foram imigrantes para os Estados Unidos. Foi por causa das perseguições que tinham muitas das vezes, e também oportunidades, né, de trabalho dentro da América do Norte. E pode ler aí, a imigração aos Estados Unidos da América. 3 anos depois, em março de 1902, Daniel Berg imigrou para os Estados Unidos. Primeiramente ficou em Providence,
esse nome aqui, professor, Rhodes-Land, isso? Isso. Onde os amigos suecos ajudaram a encontrar um emprego em uma fazenda. Depois foram para Gloucester, isso? Isso. Em Pensilvânia, onde trabalhou numa fundição de aço. Ali recebe o certificado de fundidor especializado. Depois de 8 anos, ele resolve voltar para visitar os seus pais e irmãos. Tinha chegado aos Estados Unidos aos 18 anos e não tinha profissão definida. 8 anos depois, já com 26 anos de idade, tinha a experiência e a confiança de sobreviver nos Estados Unidos, exercendo a diferentes trabalhos. A viagem de volta foi muito melhor do que a de ida para a América, diz Berg. Dessa vez, sentia-me como um ser humano, dormia em uma cabine e fazia refeições em salões de jantar. A minha bagagem era maior e a mais variada. Muitas malas de couro, guardavas roupas e presente para os meus. Havia estado na América por 8 anos, e em tempo me deu a valiosa experiência. Era menino quando deixei a Suécia, quando voltei era um homem feito. Aprendi a tomar iniciativa na vida, sentia-me independente, meus pais me viram com saúde e com dinheiro. Ponto. Então, as experiências de Daniel Berg e Gunnar Wingren, vocês conseguiram ter uma noção aí, né? Então, Gunnar Wingren, ele passa por esse processo, ele trabalha, ele era trabalhador, porém, ele forma em teologia lá nos Estados Unidos. Já Daniel Berg já foi um grande profissional, ele se tornou um grande profissional dentro da sua área lá nos Estados Unidos. Então, quando ele retorna para a sua casa, ele traz essas lembranças e relato da importância que ele agora tem, a experiência que ele teve na Europa, tá? Desculpa, na América do Norte. Quando ele retorna para casa, né, um reencontro com Larry Petrus, que foi aquele que batizou juntamente com ele lá em dia 12 de fevereiro de 1899, ele volta e quando ele chega agora, ele vê esse homem que se tornou um grande pregador da palavra, né? Então ele vai agora incentivado pela mãe de Larry Petrus para ele ir até uma comunidade lá para ver a pregação dele, tá? E aí vocês vão ler agora o próximo tópico aí, saltando 2 tópicos aí. O terceiro, por favor, se vocês puderem ler. No ano de 1907. Pode ler. No ano de 1907, Levi Petrus, que servia como pastor numa igreja batista de Estocolmo, leu a notícia de que certo pastor metodista, pode pular os nomes, viu? Tá, de Cristiania, que havia ido aos Estados Unidos para conseguir fundos para erguer o seu novo templo, voltara sem dinheiro, mas com bênção do Espírito Santo. Multidões estavam correndo para ver, a experimentar um avivamento pentecostal. Rollenvergen conta como Barrat foi o pioneiro da mensagem pentecostal na Europa, começando por Escandinávia, espalhando-se tanto no continente como na Inglaterra. Levi Petrus, que pertencia ao grupo de pessoas que estava orando, esperando um grande avivamento espiritual na Suécia, pediu licença à sua igreja e foi para Cristiania, dizendo aos seus companheiros: não mais voltarei, a não ser que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Resultado desta viagem é que Levi Petrus se tornou fundador do movimento pentecostal na Suécia. Sua igreja
A Sétima Batista de Estocolmo experimentou um grande avivamento. E em 1909, quando Daniel Berg visitava sua aldeia natal, Petrus estava na cidade próxima, em campanha especial. Daniel Berg, depois do encontro com Levi Petrus, disse: quando cheguei à igreja, ele estava pregando, sentei-me e prestei atenção para melhor entender o assunto, que para mim era novo. Após o culto, conversamos longamente acerca da doutrina do Espírito Santo. Expus o meu antigo companheiro meus sentimentos favoráveis ao que havia a minha intenção de voltar à América. Isso. Então aqui traz esse relato da experiência, né? Que o seu amigo, primeiro, ele experimenta o avivamento, e algo interessante, que ele fala essa frase, né? Não mais voltarei, a não ser que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Irmãos, é algo tão profundo sobre essa questão, que ele soube sobre esse avivamento lá nos Estados Unidos, e agora ele, dentro lá da Europa, ele começa agora dentro dos Estados Unidos, que veio, né, a ser a evangelização, esse avivamento na Europa, e ele agora ficou sabendo, e ele agora determina no seu coração, em oração, falando: ó, não mais voltarei até a cidade dele, né, sem que antes eu receba o batismo com o Espírito Santo. E como de fato aconteceu. Então aí Daniel Berg teve esse contato com Larry Petrus e teve essa notícia, essa informação sobre o avivamento. Tem aqui, obrigado. Sobre o avivamento. E agora ele fala novamente em voltar para a América. Então, a partir desse momento, desejei receber o batismo com o Espírito Santo e orava para que Deus me batizasse. Olha que interessante, sobre esse desejo que nasceu no coração de Daniel Berg pelo ouvir a experiência do seu amigo. A resposta para essas orações veio quando, já a caminho dos Estados Unidos, dentro do navio que estava. Quem pode ler aí? A resposta para essas orações veio quando, já a caminho dos Estados Unidos, dentro de um navio que estava. Ao aproximar-se da América do Norte, Jesus respondeu a minhas orações. As bênçãos divinas vieram sobre minha cabeça e tudo se modificou. O mundo parecia diferente depois que recebi a resposta à oração. Parecia que o vento havia levado para longe os problemas. Meu caminho estava claro e não sentia dúvida. Estava resolvido, a partir deste momento, a dar a minha vida ao Senhor e contar aos que desejasse a ouvir o que eu receberá e que a salvação é para todos aqueles que creem. Isso. Então, olha essa experiência aqui, que ele, dentro desse navio, a caminho dos Estados Unidos, ele agora decide entregar a sua vida para as missões, para a evangelização dos povos, né? Olha que interessante, trazer a sua vida, dedicar a sua vida intensa para ganhar almas para Cristo. Então, segundo essas palavras, o batismo no Espírito Santo para Berg já não foi algo espetacular, como para Barrett, que contou um belíssimo barítono, que quer dizer aí uma voz masculina entre o tenor e o baixo. Uma canção nova de louvor. Outros relatam ter falado em línguas. Nas palavras simples de Berg, ele tinha no coração uma decisão inamovível, que não se remove, de dar a sua vida ao Senhor e dedicar-se totalmente para ser pregador do Evangelho. Ele era leigo, sem formação universitária, né, diferente do seu amigo futuro Gunnar Wingren, mas o ter sido batizado no Espírito Santo significou para ele que estaria pronto, procurando responder quando o Senhor lhe abrisse as portas. Isso vai ocorrer em Chicago pela associação com Gunnar Wingren, recém-formado do Seminário Bíblico Batista Sueco. Então, as histórias deles aqui vai acontecendo um pouco similares, tá? Então, aqui o autor traz um e outro para vocês entenderem sobre a história deles aí, que eles vão se encontrar dentro dessa associação, dentro da conferência teológica lá em Chicago.
Beleza? Então, a história deles, irmãos, a trajetória deles são espetaculares em relação à dedicação, a direcionamento, a devoção. Eles não tomavam a decisão por si mesmos, as decisões que eles tomavam eram direcionadas pelo Espírito Santo. Ele só fazia algo se tivesse a confirmação de Deus. Muitas das vezes nós queremos tomar a decisão por nós mesmos e acaba tendo dificuldades. Mas o propósito deles de entregar a sua vida para a evangelização, para a missão, está explicado como nós hoje conhecemos, né? A trajetória das Assembleias de Deus no Brasil. Mas vamos aprofundar mais na próxima lição, no próximo tópico. As denominações não envolvidas no princípio da colonização da América do Norte foram quais? Isso, tá? Não foram, esses dois não estavam envolvidos na colonização da América do Norte. Gunnar Wingren, por 1 ano, trabalhou nos Estados Unidos como imigrante. Nesse período, trabalhou como? Isso. Tornou-se o fundador do movimento pentecostal na Suécia. Isso. Daniel Berg era leigo, sem formação universitária, nem treinamento formal para evangelista. O Espírito Santo significou para ele que ele estaria pronto. Após ter sido nomeado pastor da Igreja Batista de Menominee, Michigan, Estados Unidos, Wingren se preocupa em partir ou não como missionário para o Brasil, certo ou errado? Errado. Wigberg e o movimento pentecostal. Na outra parte, nós estudamos aí como foi a conversão deles dentro das igrejas batistas da Suécia, a sua imigração para a imigração para os Estados Unidos e o seu retorno, né, o retorno de Berg para a sua cidade natal. E aqui nós vemos a importância do compromisso que eles fizeram com Deus, entregando a sua vida em serviço da obra missionária. E a experiência que eles tiveram com o batismo com o Espírito Santo. Berg teve experiência com o batismo com o Espírito Santo, segundo relatos dele, dentro do navio, certo? E vemos agora Wingren, nós temos aí relatos de Wingren que teve essa experiência dentro do evento que teve lá em Chicago. Enquanto Berg esperava que Deus abrisse o caminho, começou a trabalhar na casa atacadista de frutas. Durante uma conferência na cidade de Chicago, conheceu um jovem sueco que se chamava Gunnar Wingren. Wingren estava na América havia vários anos, mas fazia pouco tempo que terminara os estudos em um Instituto Bíblico Batista. Estava desejoso de iniciar o trabalho como missionário da Igreja Batista. Conversaram longamente durante a palestra, Wingren conta a Berg que após orar muito recebeu o batismo com o Espírito Santo e que ao mesmo tempo recebeu a certeza de que no futuro seria missionário, ao querer que o Senhor lhe mande. Os dois reconhecem que têm experiências de fé muito semelhantes, desejo de consagrar a vida para o ministério e missões e a expectativa de que o Senhor os guie, assim resolvem encontrar-se diariamente para o quê? Para orar. Não sabemos se este diariamente foi somente durante os dias da conferência ou depois também. A conferência, em todo o caso, era de igrejas batistas que haviam aceitado o movimento pentecostal e realizadas na igreja batista da Suécia. Certo dia, o dono da casa que Wingren se hospedara, também sueco, tem um sonho no qual o nome Pará era mencionado, e sentiu que seria revelação para os dois jovens que oravam, pedindo orientação de Deus sobre onde servi-los. Como ninguém sabia a localização do Pará, consultaram o atlas da biblioteca e foi assim que descobriram a sua localização. Wingren e Berg continuam a orar pedindo confirmação de Deus, o que recebe segundo eles. Depois de uma semana, embora sem mencionar muitas explicitamente, talvez para poder afirmar o caráter independente de seu movimento, Daniel Berg usualmente frequentava a igreja do pastor Durham,
Vigre também menciona haver estado nessa igreja e ter sido comissionado para a obra Além Mar. Então aqui nós vemos esses relatos das suas experiências e de como foi que surgiu o ponto de partida inicial em relação à chama missionária para vir ao Brasil. Então, primeiro quem teve a visão foi o dono da casa onde ele estava hospedado. E ali teve o nome Pará em seu sonho. Olha como Deus trabalha, né? Não foi mostrado para eles dois, porém mostra para este homem, e este homem entende essa mensagem que era para esses dois missionários. Então, o pastor de Durham era batista quando ouviu sobre o avivamento em Los Angeles, correu para lá, sendo ele uma das pessoas que teve uma experiência de receber o Espírito Santo em moldes pentecostais. Voltando para sua missão em Chicago, North Avenue, as reuniões cobraram um grande ímpeto em suas próprias palavras. Como foi que os crentes batistas suecos entraram em contato com essa igreja? Emílio Conde conta que nesse tempo, em Chicago, muitas igrejas estavam se abrindo para o movimento pentecostal. Então, olha que interessante aí. Então, dentro desse contexto sobre o movimento pentecostal, as igrejas elas estavam se aderindo a essas novas do avivamento e que estava indo, como se diz, tendo esse contato com essas igrejas estavam se convertendo para esse movimento, ou se convertendo não, é outra palavra, né? Na verdade, estava aderindo a esse movimento pentecostal, o avivamento pentecostal. Outros pontos importantes que nós vamos ver aqui sobre a questão da igreja ter esse apoio para esses dois. Então, a Igreja Batista dá esse apoio para eles. E agora, as notícias do avivamento, ela se espalha por aquela região e vai mostrar aqui dentro do jornal semanal religioso, que era publicado em sueco, na cidade de Chicago. Os irmãos sabem que Chicago é nos Estados Unidos, Los Angeles. Tinham recebido o batismo no Espírito em 1907. Nos trabalhos da igreja ou missões do pastor Durham Sugden, usou as colunas desse jornal para anunciar as notícias do avivamento pentecostal. Por isso, Vigny e Beck tiveram certeza de que o Pará seria o seu objetivo e levaram o conhecimento do pastor e de alguns irmãos da igreja, que parece que foi tanto na primeira batista sueca de Chicago com o pastor Johnson, como na igreja de Durham. Na primeira foi levantada uma oferta para as necessidades iniciais e na segunda foram comissionados. Entretanto, mesmo para as igrejas vivendo um avivamento, a ideia de que dois jovens suecos, um deles sem formação de evangelista, nem habilidade de falar em público, partissem em trabalho missionário em terras tropicais. O Pará era por mais estranho, né? O Pará é lá no Belém do Pará. Begg explica a reação dessa igreja. Então aqui vocês já observam que mesmo a igreja ela tendo esse apoio inicial, eles ainda não viram que era o momento certo. Ou seja, eles não foram, eles trazem essa novidade para a igreja, leva para a igreja essa oportunidade e eles precisavam agora que a igreja desse esse apoio missionário para eles, de levar e comissionar a viagem deles para lá. Então agora, eles não fazem nada sem ter um direcionamento. Primeiro eles buscam a confirmação em Deus, que realmente se era para eles ir ou não. Depois eles levam para a igreja essa questão para ser decidido. Mas a igreja ela não vê com os bons olhos essa ida deles dois. Olha o que Begg explica a reação da igreja. Eles não se mostraram muito entusiasmados, mencionaram dificuldades de clima e predisseram que voltaríamos sem demora. Por isso, não nos prometeram qualquer garantia de sustento, nem ao menos se prontificaram a nos ajudar e comprar Bíblias e Novos Testamentos. A única coisa que os irmãos se prontificaram a fazer foram separar-nos para a nossa missão no Brasil. Apesar de todas essas dificuldades, tínhamos certeza de que estávamos na vontade de Deus. Então, olha a importância disso aqui. Mesmo a igreja não dando um apoio total para eles, mas eles entenderam que era da vontade do Senhor de ir para lá. Então, a igreja comissiona eles para lá, mas sem garantia de sustento, sem dar. Era como se desse a passagem de ida, mas não desse a de volta. Desse a passagem de ida, mas a alimentação era por conta deles. Né?
Então, aí, desiste ou avança na missão, né? Então, eles decidiram avançar na missão, independente do que iria acontecer com eles. Na verdade, é a convicção no ID, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho. Mas eles se dedicaram mesmo a Deus e é a confiança. Como nós vemos na vida de Abraão, né? Abraão sai da sua terra, meio da parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E não tinha garantia de nada do que iria acontecer, mas ele ouviu a voz de Deus e foram. Depois que Wingre e Berg receberam confirmação de que realmente Deus os queria no Brasil, mais precisamente no Pará, Wingre recebe uma revelação de que o único dinheiro que tinha, olha que interessante, os $90, né, deveriam dar entregue para o jornal pentecostal como uma oferta. Então agora, o que eles tinham de recurso, eles ouvem a voz de Deus agora para doar aquilo ali como oferta para o jornal pentecostal que fazia esses trabalhos, né, semanais de divulgação do Pentecoste, do movimento pentecostal. Então agora, eles tinham outro empecilho agora. Primeiro foi a questão da igreja, né, do dar o apoio total para eles, mas mesmo assim eles entenderam que Deus estava os chamando para essa missão. E agora, o único recurso que eles tinham, eles doam para o jornal. Olha o que eles falam aqui. Tinha certeza de que Deus enviava, porém, sem esse dinheiro seria impossível ir. Depois de orarmos mais uma vez, a oração é essencial, tivemos certeza de que Deus ordenava que dessemos o dinheiro ao jornal. Depois que demos o dinheiro, ficamos com as mãos o quê? Vazias, porém estávamos possuídos de alegrias e paz celestial que valia mais do que todo o ouro. Olha que maravilha. Então, essa confiança que eles tiveram, né, muito parecido com o teste de Abraão, que oferece seu filho Isaac, mas Deus ele providencia o sustento. Então, dentro desse contexto de Abraão, eles doaram tudo que eles tinham, os $90 mil, para o jornal, mas Deus vai lá e providencia o dobro para eles, como nós vemos aí. Então, seu amigo vai agora, doa $90 mil, $90 mil para ele como uma oferta para ele, que Deus tinha colocado no coração do seu amigo que ele conheceu, e depois, mais à frente, nós vamos ver aí que eles conseguem um valor para vir para o Brasil, né? Então foi aí que Deus providencia em dobro para eles estar vindo para o Brasil. É claro que não era o suficiente. Uma viagem de um continente para outro, né, saindo dos Estados Unidos para o Brasil, nós vemos aí como era difícil a embarcação, quanto tempo que eles ficaram dentro de um navio. Tem até a história que narra sobre a situação deles que estavam no navio, parece que perderam as suas malas e tudo mais, mas foram sofrimento até chegar aqui para cumprir o ID do Senhor, né? Então, para cumprir a missão, a obra missionária, foi um trabalho muito lindo. A chama que acendeu no coração deles, a alegria, a convicção que eles tinham de estar fazendo a vontade do Senhor, isso nos chama muito a atenção. Partida para o Brasil, início do trabalho e desenvolvimento. Quem pode ler aí? O fato é que no dia 5 de novembro de 1910, parte Wingre e Berg de Nova York, e no dia 19 do mesmo mês chegam a Belém. Por meio do anúncio de um jornal, vão ao encontro do pastor metodista e que, por sua vez, os encaminham para a Igreja Batista de Belém. Ele se hospeda no porão da igreja e começa a vida no Brasil, orando, visitando e participando dos trabalhos da Igreja Batista de Belém. De novembro de 1910 a junho de 1911, permanece na Igreja Batista de Belém, participando e colaborando. Os missionários oravam muito e não escondiam a sua adesão aos ensinos pentecostais e nem o falar em línguas. Iniciamos, assim, as nossas atividades, dirigindo cultos e pregando na Igreja Batista. É claro
que não fazíamos reserva quanto à doutrina pentecostal que havíamos aceitado. Quando nos sentimos dirigidos a pregar acerca dessa verdade, nos fazíamos com toda franqueza. E essa verdade era novidade para os novos ouvintes. Eles tinham lido e ouvido falar dessas coisas, mas apenas de formas passageiras, sem a ênfase de que são para os nossos dias e que podia ser para eles também. Isso aí. Então, entendeu aí sobre a questão do Pentecoste. Então, eles, quando eles chegam até o Brasil, em novembro de 1910 a junho de 1911, onde eles estavam? Na Igreja Batista. Tá? Então, quando eles chegaram até o Brasil, eles foram enviados pela Igreja Batista. Então, quem recebe eles aqui? A Igreja Batista, que dá o apoio para eles, e ali eles começam a trabalhar, fazer evangelização, e as oportunidades que eles tinham, eles pregavam a mensagem do avivamento. Tá? Então, ali, em momento algum, eu quero que vocês entendam, em momento algum, Daniel Begg e Gunnar Ving tinham um desejo de dividir, ou de separar, ou de fazer uma nova denominação. Tá? Você pode observar que esses grandes líderes que nós conhecemos hoje, esses grandes nomes que nós conhecemos hoje, eles, em momento algum, tinham isso no coração deles, de estar dividindo igreja, de denominação. Agora, existiam as questões que eles não eram aceitos, né? Eles não eram aceitos, até mesmo expulsos dessas comunidades religiosas, e acabou que surge as Assembleias de Deus. Então, no caso de Daniel Begg e Gunnar Ving, eles foram apoiados pela Igreja Batista de Belém, participaram, contribuíram, fazendo a obra missionária, mas chegou um momento que a igreja não concordou com essa questão do avivamento pentecostal. Então foi aí que eles foram excluídos. Olhe bem, então com o tempo aqui o dinheiro foi se acabando, e para sanar o problema de sobrevivência, olha o que resolve aqui. Gunnar Ving continuaria a estudar o português, enquanto Daniel Begg trabalha na fundição, pois era fundidor qualificado. À noite, Ving ensinava a Begg o que tinha aprendido durante o dia. Então, Gunnar Ving, por ser o cara mais estudado entre eles dois, aprendia o português, e quando chegava à noite ensinava para Begg, que era o trabalhador. Então eles trabalhavam para o sustento, Begg trabalhava para o sustento, enquanto o outro estudava, e assim trocava essas experiências. Né? Então foi aí que eu disse que se casaram, né, as profissões deles aqui, as experiências de cada um, e que deu essa liga, que teve esse resultado extraordinário que foi a Assembleia de Deus. Em maio de 1911, Ving tem a oportunidade de dirigir o culto de orações e expõe os ensinos do Espírito Santo. E também realizou reuniões de oração na casa de uma irmã que havia sido curada de uma enfermidade considerada incurável. Foi no dia 2 de junho daquele ano que, ficando em oração depois da reunião de madrugada, a irmã Celina Albuquerque, que era professora da escola dominical, falou em línguas, sendo a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal no Brasil. Olha que informação interessante. No dia seguinte, sua irmã Nazaré fala em línguas na reunião da residência dos missionários suecos. Então, a irmã Celina Albuquerque foi a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal no Brasil. Então, vocês entenderam agora aqui? Então, antes de Daniel Begg e Gunnar Ving, já tinha as outras denominações aqui já estabelecidas, as igrejas batistas, as congregacionais, porém eles não eram adeptos a... Tem. A Belém do Pará, que é justamente a que deu continuidade à primeira, né, que chegou até lá. Aí depois eles mudaram a sede para São Paulo. E agora, se eu não me engano, não sei se teve uma divisão entre eles lá, de convenção. Então, existe duas convenções hoje. Existe... Chega para cá. Essa convenção, essas duas convenções. Então, vamos lá. No dia 13 de junho, a Igreja Batista de Belém, no Pará, excluiu 19 dos seus membros por acatarem o movimento pentecostal. E no dia 18 de junho de 1911, o que acontece? Fundam a igreja que viria a ser a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Siqueira Mendes, número 79, no bairro Cidade Velha, em Belém, residência de Celina Albuquerque.
Então, olha que profundo isso aqui, irmãos. Eles pregando a mensagem, levando o movimento pentecostal para a novidade, na verdade, né? A novidade pentecostal para aquelas pessoas, mas a Igreja Batista tradicional, né, para você saber diferenciar aí, a Igreja Batista que já estava instaurada aqui, eles não concordaram com esse movimento, foi que excluiu esses irmãos. Então, eles foram lá e criaram-se, né, a Assembleia de Deus. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, novamente, eles não tinham objetivo nenhum de trazer, de formar ou de fazer outra igreja, mas sim aconteceu, eles foram excluídos, então agora eles tiveram que pegar esses membros aí que aderiram ao movimento pentecostal e fazer suas reuniões, e veio a ter a Igreja Assembleia de Deus. A história nada registra sobre a escolha do nome, sobre quem o propôs. Informa tão somente que foi escolhido o de Missão da Fé Apostólica. Com a colaboração de mais missionários, a Assembleia de Deus vão se desenvolvendo, expandindo por todo o território nacional. Primeiro no norte, para o nordeste, depois do nordeste para o sudeste e sul, para o centro-oeste, das capitais e cidades principais para os interiores e para toda a amplitude do território nacional. As Assembleias de Deus, em 20 anos, desde a sua fundação em Belém do Pará, em 18 de junho de 1911, alcançam os estados. Aqui vai ter todos os estados relacionados. Nos 20 primeiros anos, receberam mais de 16 missionários, que foram distribuídos em campos novos para trabalhos pioneiros. Também nos 20 primeiros anos, enviaram 2 missionários para Portugal. Então, já vocês entenderam como foi a expansão. Nós aqui é profundo demais. Nós conhecemos hoje igrejas, né, que têm uma consolidação muito grande na cidade e que tem pouquíssimas, dentro da região, vamos dizer, dentro da região tem pouquíssimos trabalhos. A Assembleia de Deus aqui, ela foi de uma forma exponencial mesmo, crescendo e avançando. Agora, o que aconteceu? Nós vamos chegar mais à frente aqui, mas para vocês verem. Mas seria também da mesma forma, né? Porém, teria um outro nome, vamos se dizer, né? Ou seja, aqui, né? Não sei se tinha, não tinha conhecimento, mas só tinha uma igreja na Juiz de Fora, ali, que era do pastor G7. Né? O pessoal da regra disse tudo dá tempo, você quer igreja de capaz. Só tinha uma e depois foi. Sim. É muito lindo o trabalho, viu, irmão? Muito interessante a plantação de igreja e a Assembleia de Deus, elas foram se expandindo cada vez mais. Só que aí, os irmãos já sabem disso, né? Já temos muitos e muitos históricos, desde a história da igreja, dentro da história da igreja, que quanto mais cresce, vai tendo as situações aí de problemas, né? Dentro dessas questões aí. Mas aqui o foco não é esse, o foco é mostrar o crescimento, né, das Assembleias de Deus que espalharam o movimento pentecostal. Então foi as Assembleias de Deus que trouxe, né, esse avivamento pentecostal e que levou essa chama para muitos e muitos lugares do país todo e que dentro de 20 anos já estava fazendo seu envio missionário para outros lugares, que foram para Portugal, né? Enviaram 2 missionários para Portugal. Então, é profundo o crescimento quando a pessoa dedica, entrega nas mãos de Deus, na vontade de Deus, no direcionamento do Espírito Santo, as coisas acontecem, né? Algumas características dessa evangelização. Os missionários fundadores eram membros da família dos operários, embora um deles chegasse a cursar seminário. A trajetória espiritual e eclesiástica deles pode-se dizer que foram pessoas que transitaram de uma igreja oficial de Estado, em que batizavam crianças, para uma igreja batista, tá? Então, como vocês já sabem aqui, sobre a questão da igreja luterana. Para uma igreja batista, sendo membro da igreja batista, recebe a influência da igreja pentecostal e com a experiência de falar em línguas, tornam-se pentecostais antes de partirem para o Brasil. Aqui é um resumo da história, tá, dos dois. Os missionários pioneiros partiram dos Estados Unidos para o Brasil sem ter garantia de sustento ou apoio de uma sociedade missionária, fazendo comportagem de Bíblias. Berg visita em 1912, de cidade em cidade, a linha Belém a Bragança. O trabalho apresenta um clássico da evangelização popular no Brasil, pois receptividade de alguns e agressividade e perseguição de outros, a persistência
e firmeza do missionário vem alcançado os frutos de salvação de vidas. Imaginem quantos e quantos salvos que tiveram desde a decisão desses dois, que vieram sem garantia de sobrevivência, sem apoio da igreja daquela época, da sociedade missionária daquela época, porque para eles não era o momento, né, devido às questões tropicais daqui da região, e mesmo assim eles não desistiram do chamado. Então isso fala muito conosco, né? Imagina aí, simplesmente o diálogo entre os dois. Eles se encontraram naquela convenção, daquele seminário, dialogam entre si, começam agora a trocar experiências e dali vieram para o Brasil e agora temos aí o resultado que é essas potências, né, da Assembleia de Deus. Claro que, abre aspas, que muitas dessas Assembleias de Deus se corromperam, vamos se dizer, né? Não é mais coligada à mãe que é do Belém do Pará, porém não deixa de estar ganhando vidas para Cristo, né? Não deixa de estar evangelizando. Mas muitas dessas Assembleias de Deus, elas foram se subdividindo, né? Picotando, vamos dizer assim, tendo as suas lideranças próprias, né? As suas lideranças próprias, mas isso aí eu vejo que, por mais que veio de um conflito interno, mas isso aí, se a pessoa está focada na evangelização, na missão de Deus, ela vai estar ganhando vidas e ganhando almas. É claro que aprende algo também, né? Um exemplo disso, para contextualizar biblicamente, é a questão de Paulo e Barnabé. Então, eles dois, eles tiveram aquele conflito de propósito ali entre eles dois, e ali cada um partiu para um lado e para outro, mas mesmo assim não deixaram de ganhar almas, né? De evangelizar. Deus, ele trabalha também dessa forma, né? Muitas questões aí que se tornam um problema, dali Deus ele usa para se tornar algo interessante aí. Então, essas subdivisões, por mais que saía de uma Assembleia de Deus e ia para abrir uma outra denominação independente daquela, estava lá também fazendo evangelização e ganhando vidas para Cristo. O nascimento das igrejas em novas localidades deu-se devido às visitas realizadas por crentes de Belém e seus parentes no Nordeste. Igrejas vão sendo estabelecidas pelas capitais dos estados sucessivamente. Pastores e missionários trabalham no Norte e Nordeste, acompanham o movimento populacional e vão se transferindo para as capitais do Sul. Então, começou aonde? Lá no Nordeste. E assim foi espalhando pelo Brasil, tá? Desde cedo, pastores brasileiros começam a serem preparados e consagrados, mas não em seminários longos e residenciais. Na verdade, em estudos bíblicos, algo semelhante aos participados por Gunnar Wigner na Suécia. Em 1913, são nomeados 3 primeiros pastores brasileiros. Os contatos com as igrejas suecas nos Estados Unidos e também na Suécia se mantêm pela vinda de missionários, pela volta dos missionários. E em 1930, Larry Petrus, o fundador-presidente da Igreja Pentecostal da Suécia, fazem a sua primeira visita aqui no Brasil. Olha que interessante. Vocês lembram dele, né? Larry Petrus? Isso, que foram de Daniel Berg. Aqui nós vamos avançar aqui, falando justamente sobre esses missionários que vieram, né, da Finlândia, Noruega, Alemanha. Eles também vieram ao Brasil para colaborar. Então, imagina aí, não é os outros países, os missionários de outros países vindo fazer a obra missionária aqui no Brasil. Então foi algo muito espetacular em relação à forma que foi, né? E claro que não tem os recursos que nós temos hoje, mas mesmo assim eles não desistiram do chamado e evangelizaram o Brasil. Mais à frente, nós vamos ver que teve a primeira convenção realizada em Natal, assistida pelo pastor Larry Petrus, né? Sendo 12 números de missionários suecos presentes. Então foi dentro dessa reunião que eles agora entregam lá no Nordeste, né, a liderança das igrejas para os pastores brasileiros, e ali eles vieram para o Sul para fazer as evangelizações. Então dentro dessa reunião ficou aí estabelecido essa decisão, e foi aí que foi tendo esses outros pastores na liderança deles, né? E ali a forma de governo que eles lidavam
talvez seja ali diferente das igrejas que não tinha uma certa independência, né? Mas, mesmo assim, eles cresceram e avançaram. Então, vamos lá. O movimento geral da evangelização das Assembleias de Deus foi do norte e nordeste para o sudeste, centro-oeste e sul. Isto é, em uma direção oposta à das igrejas mais tradicionais, começadas no Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Também significou o desenvolvimento das camadas mais populares, numa direção ascendente em direção às outras classes sociais. O que acontece? Muitas dessas igrejas tradicionais, elas tinham um pensamento ou luterano ou calvinista, né? Os calvinistas, eles não tinham muita questão da evangelização, porque eles creem na eleição das pessoas, que aqueles que eram salvos já permaneciam salvos. Então, para eles, a evangelização não tem muita utilidade. E a igreja luterana também, eles acreditavam, né, segundo o estudo, Martim Lutero, que o ídio de Cristo já tinha acontecido, né? Os confins da terra já tinham sido alcançados, então não tinha uma necessidade. Então agora vem os batistas, os congregacionais, com essa chama da missão, de evangelização. Então, Daniel Begg e Gunnar Wink vieram da onde? Da Igreja Batista. Então, eles trazem para as Assembleias de Deus essa sede de crescer, de avançar, de expandir, de evangelizar, de ganhar as pessoas para Cristo, independente da região, do local, da cultura, do clima tropical, né? Nós sabemos aí que lá no sul é muito frio, muito parecido com a Europa, né? Mas eles não hesitaram de distância. Imagina, não tinha avião naquela época, vamos dizer, né? Não tinha o meio de transportes, eram com dificuldades, e era muitas das vezes utilizada os meios marítimos, mas eles não deixaram de evangelizar, não deixaram de levar a chama do Pentecoste para esses lugares. Eu acredito que a parte ferroviária também já existia, né, nessa época. Essa época que eles estavam aqui evangelizando, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né, se eu não me engano, aí foi em 1914, que teve a Primeira Guerra Mundial no mundo, né? Primeira Guerra Mundial foi um conflito global. Então, enquanto estava acontecendo, em 1914 e 1918, eles estavam aqui evangelizando. Eles estavam aqui no Brasil, né? Vamos avançar aqui. Resumo histórico da harpa cristã. Como eu disse para vocês, né, o autor ele foca um pouco na questão da Assembleia de Deus, mas a harpa cristã aqui ele é utilizado por muitas denominações cristãs, né? Claro que algumas, como nós vamos ver aqui, algumas aderiram a uma certa quantidade de inário e outros aderiram a outra quantidade de hinos. E tem aquela harpa que tem os corinhos também, né? Não sei se você já conhece aqui. Mas é interessante você saber a história da harpa cristã também, como que ela surgiu nas Assembleias de Deus. E aqui não vai falar, mas foi logo em seguida o foco de Daniel Begg e Gunnar Wink, o meio que ele evangelizava, sabe qual era? Era através de evangelização de crianças. Então, lá no Belém do Pará, a forma que eles começaram foi justamente a escola bíblica dominical. Foi que eles, como se diz, né, foi um gancho muito grande para ganhar vidas. Então, ou seja, ia lá, pegava as crianças, nos pais ímpios, né, levava para a igreja, tinha lá, fazia a escola dominical, os pais viam uma certa diferença nos seus filhos em relação à educação cristã, e ali eles também levavam, eles iam visitar as igrejas também, assim ganhavam essas pessoas para Cristo. Então o foco deles ali era investir na escola bíblica dominical, nas crianças, ganhando essas crianças para Cristo, e automaticamente os pais vinham também para o cristianismo. E algo interessante também, que aqui não vai citar mais, é a casa publicadora da CPAD, das Assembleias de Deus, que veio a se tornar uma potência muito grande, que publicava, né, as revistas de escola dominical e depois veio a publicar os livros e divulgar os livros, né, as Bíblias sagradas. Então foi através de Daniel Begg e Gunnar Wink que vieram e surgiram a CPAD, a que nós conhecemos hoje. Mas aqui a lição, ela foca na harpa cristã, né, que também tem um histórico muito lindo do surgimento. Quem pode ler aí?
o resumo histórico da harpa cristã. A harpa cristã, ao longo dessa década de avivamentos e visitações contínuas ao cenáculo, vem caracterizando-nos como uma fervorosa comunidade de adoração. E não foi sem motivo de que os pioneiros houveram por bem denominar nosso inário oficial de harpa cristã. Vejamos, pois, a natureza e a formação do nosso inário. O que é a harpa cristã? Assembleia de Deus no Brasil. Ela foi especialmente organizada com o objetivo de elevar o cântico congregacional e proporcionar o louvor a Deus nas diversas liturgias da igreja: culto público, santa ceia, batismo, casamento, apresentação de crianças e funerais e etc. As suas principais finalidades é transformar a nossa igreja em congregações, em comunidade de perfeita adoração ao único e verdadeiro Deus. Não pode haver igreja sem louvor. Isso. Então aqui é profunda essa questão que envolve a liturgia do culto. Então esses inários, elas vieram surgir com esse propósito de organizar a parte de adoração dentro dessas comunidades fervorosas que estavam cada vez mais crescendo e avançando. Essa harpa cristã teve essa finalidade, né, de transformar nossas igrejas em congregações e comunidades de perfeita adoração ao único e verdadeiro Deus. Eles pegam muitos hinos, eles usavam salmos, né, em hinos que também eram utilizados por diversas igrejas evangélicas históricas. Então, dentro desse contexto, foi surgindo essas publicações. Primeiro começou com um cantor pentecostal, que tinha um pequeno inário de 44 hinos e 10 corinhos. Então, o cantor pentecostal ele foi distribuído pelas Assembleias de Deus de Belém, que naquela época achava-se localizada na Travessa 9 de Janeiro, número 75. Depois, mais à frente, em 1922, lançada em Recife, a primeira edição da harpa cristã, que viria a tornar-se o inário oficial das Assembleias de Deus. Sob orientação editorial do pastor Adriano Nobre, teve uma tiragem inicial de 1.000 exemplares e foi distribuída por todo o Brasil pelo missionário Samuel Nistrom. A segunda edição da harpa cristã, já com 300 hinos, foi impressa nas oficinas Irmão Panget, no Rio de Janeiro, em 1923, e já em 1932 tinha a harpa cristã, 400 hinos. Né? Então foi aí que eles foram avançando dentro desses inários. E tem muitos hinos que eles pegaram dessas igrejas históricas, antigas, e traduziram e vieram a fazer. Não foi um trabalho fácil, tá? De fazer esses inários dentro da nossa linguagem, do português, para ter a melodia. Para quem conhece música aí sabe, né? Tem que ter a melodia, tem que ter o tom certo e tudo mais. Então foi um trabalho muito importante para chegar até aquilo que nós temos hoje. Para você que conhece os louvores, os hinos não foram fáceis. E muitos desses hinos foram escritos, a composição desses hinos alguns deles foram debaixo de muita perseguição, tá? Então pessoas que eram perseguidas muitos anos atrás, antes mesmo, né, de ter esse inário aqui, esses hinos eram compostos, era como se fosse ali uma folha, dessa folha veio a se tornar um inário, tá? Então, ou seja, estavam lá, vamos colocar lá na Europa, né, sendo perseguidos, no sofrimento, mesma forma que muitos salmos foram escritos pelo salmista Davi, né, através de perseguições, né, que eles escreviam muitos hinos e tudo mais. Então, esses compostos do inário, alguns deles têm uma história muito profunda, né, dentro da Europa, dentro do Norte, América do Norte, através dessas questões aí. Mas o ponto de ter chegado até aqui, que foi a composição escrita desses hinos, não foi fácil, né? Agora vamos lá, elaboração dos hinos. Na elaboração dos hinos, muitos contribuiu. O missionário Samuel Nistrom, como não se tivesse perfeito conhecimento da língua portuguesa, ele traduziu literalmente diversas letras de riquíssima inódia escandinava, né? Como eu disse para vocês aqui.
muitos hinos que foram traduzidos para o português e feito essa melodia para a nossa língua. Para que os poemas fossem adaptados às suas respectivas músicas, foi necessário que o pastor Paulo Leiva Macalão empreendesse semelhante tarefa. Por isso, tornou-se o pastor Macalão principal elaborador e adaptador do nosso inário oficial. Aqui vem interessante. A harpa cristã como letra e música. Em 1937, temos aí a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ela nomeou uma comissão para editar e imprimir a primeira harpa com música. Desta comissão, vai ter os nomes aqui desses participantes. A harpa com 524 hinos. Foi na data de 1981, quase todos os hinos da harpa cristã já haviam sido revisados. Os mais altos foram transpostos para tons mais acessíveis ao cântico congregacional. Como eu disse para vocês, foi um processo até chegar ao inário, né? As revisões, as análises para encaixar as melodias, para ser uma forma de cântico congregacional, passou por esses processos. Em 1979, temos aí o relato da harpa cristã atualizada, né? Lá em Porto Alegre, nomeou uma comissão para fazer essa revisão da música e da letra da harpa cristã. Em 1992, o ano que eu nasci, a harpa cristã atualizada foi aceita em muitas igrejas, mas a maioria optou por ficar com a harpa tradicional, né, com menos hinos, né? A harpa cristã ampliada, tendo em vista a necessidade de nossa igreja, foram acrescentadas mais 116 hinos, a fim de atender a todas as exigências cerimoniais litúrgicas da igreja. A harpa cristã ampliada, lançada em 1999, representa mais um avanço já riquíssima e nódia pentecostal. E hoje, muitas igrejas já não usam mais, né, essas harpas cristãs. Às vezes tem aquelas tentativas de voltar novamente a valorizar a harpa cristã, mas você pode observar, canta-se um hino da harpa e 10 os hinos comuns da época, né? Sim. Não, é questão mesmo, questão de valores, né? Que às vezes dentro das comunidades elas vão se perdendo. E às vezes são hinos que, muitas das vezes, alguns hinos, não são todos, a minoria, são hinos que muitas das vezes elas não exaltam o nome de Deus corretamente, como já tem alguns hinos, né? Que nós sabemos disso. O Ministério do Louvor nós não ensinar. E eu gosto de fazer isso, né? Eles não tem lá. Então, assim, aí é bom conhecer. Tem sim. Então são muitos hinos que as Assembleias de Deus elas procuraram atender justamente para ser utilizado. Então a luta deles editar e compor fazer a composição dessas harpas cristãs foi para atender às necessidades. É claro que naquela época, né, talvez não era tão comum você achar louvores e hinos de cantores famosos, né? Mas a prioridade que eles davam era para a harpa cristã, como eu disse para vocês, não desfavorecendo nenhum hino, nenhum cantor dos nossos dias atuais, mas muitos hinos da harpa cristã foram hinos que foram debaixo de muita perseguição, de muita luta para pessoas que estavam passando por algum problema, ou por alguma questão de comunhão com Deus ali, eles escreveram esses louvores, tá? Se você ler as letras desses hinos, você vê como foi muito sofrimento em alguns casos e outros muitos demonstrando suas alegrias, suas emoções. Eles conseguiram lembrar já. Santa Ceia. Da harpa, né? É isso aí. Então, assim, a questão do meu ponto de vista em relação da não utilização é isso aí, a questão de valorização, né? Que muitas das vezes eles valorizam mais aqueles hinos que chamam Deus de você e ignoram os hinos da harpa cristã. Mas vamos lá. O dono da casa em que Wingren se hospedava, Olaf Unding, tem um sonho no qual
Isso. Agora, Ricael, fala para nós, Ricael. Foi a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal no Brasil. Aí, tá afiado. Data de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 18 de julho de 1911. Isso. O pastor Paulo Leivas Macalão muito colaborou como elaborador e adaptador da harpa cristã. Tá certo. Tá certo. Nós lemos aqui, ó. Para que os poemas fossem adaptados às suas respectivas músicas, foi necessário que o pastor Paulo Leivas Macalão empreendesse semelhante tarefa. Por isso, se tornou o pastor Macalão o principal elaborador e adaptador dos hinos. Aqui, elaboração dos hinos, né? Aí eu peguei e marquei aqui. Na elaboração dos hinos, muitos contribuem o missionário Samuel Bispo. Aí eu peguei e marquei. Então vamos lá. O movimento geral da evangelização das Assembleias de Deus foi do norte e nordeste para o sudeste, centro, oeste e sul. Isso aí. Vamos estar orando ao Senhor. E a prova, próxima segunda-feira, estudam. É a primeira aula, o livro já está aqui. Bibliologia. Pastor Valmirão, orando ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Deus. Te louvo, te exalto, te glorifico, Deus, pela tua misericórdia, meu Pai. Toma esse ensino dos seus alunos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Tome tuas mãos, ó Deus.